NCP, eu faço parte da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e a gente tem trabalhado muito nisso, em várias vertentes, trazendo, por exemplo, o levantamento dos serviços de cuidados paliativos, trazendo o levantamento, né, de onde existe, como é que isso está funcionando no Brasil. Hoje a gente ainda tem um cuidado paliativo muito hospitalocêntrico, Sim, sim. né? Ainda é difícil o exercício do cuidado paliativo nas outras, no restante da rede de Sim. assistência à saúde, né? Espera De chegar no atenção à hospital, né? saúde. Espera muito chegar no hospital. Uhum. E a ideia, e isso já previsto em vários conceitos teóricos, não só teóricos, mas como práticos também, e agora com a política nacional isso fica forte, a ideia é que o paciente precisa transitar em toda a rede. Olha isso. Então, ele está na atenção primária, ele Sim. está no território, ele está em casa, ele está no domicílio, mas ele teve necessidade de uma atenção especializada, de uma assistência especializada, ou mesmo, né, uma internação, uma assistência Sim. terciária, ok, ele precisa ter acesso a essa trajetória. E depois fazer o caminho de volta. De volta. Né? Uhum. Quando necessário, quando possível. Pode ser que tem pacientes que lá no finalzinho, né, o momento mesmo da morte, ou caminhando para isso, precise de uma assistência hospitalar. Uhum. Mas nem todos. Nem todos. É possível conduzir um óbito em domicílio, Olha com isso. dignidade, com controle de sintomas, sem dor, sem desespero. Agora, cada caso é um caso. Mas para isso, a gente precisa de uma rede que funcione. E quando eu falo rede, eu não estou me atendo exclusivamente, pelo contrário, em sistema público. O sistema público é fundamental. E agora, com a política nacional, a gente acredita muito nessa força. Inclusive, vai modular a saúde suplementar. Olha isso. Né? Mas a saúde suplementar, então, planos, convênios, operadoras, hospitais, equipes, parará, eles precisam também caminhar em conjunto com isso. E Né? é muito recente a aprovação desse plano, né? A política foi agora esse ano. Pois é. Tem no mínimo 10 A anos discussão. que a gente está trabalhando intensamente nisso. E aí agora sai a política em maio desse ano, a partir da aprovação, né, do Conselho Nacional de Saúde, numa participação tripartite, Ministério da Saúde, os conselhos das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde, né? Então, eles chamam isso de reunião tripartite, que oficializa, então, o texto da política, e que tem várias abordagens, vertentes e tal. E aí isso foi divulgado. Então, ela passa a ter um valor. Nós temos uma política de cuidados paliativos, política nacional de cuidados paliativos. O sistema precisa se organizar para receber, para executar. e executar. Estamos, nesse momento, várias áreas aí atuando, né? Ministério da Saúde, entidades, a ANCP, estamos atuando em comissões, né, que foram divididas para traçar as diretrizes de como a política vai poder ser executada. Ser executada agora, né? Vai ter um tempinho até tudo isso acontecer, mas é preciso, Então a política prevê isso. Como é que a gente vai chegar nesse ponto? Como é que faz acontecer? Né? E Então, pensando essa é a ainda ideia. em estarmos nesse ponto, Érica, eu queria que você nos desse um panorama de como que você percebe o estado de Goiás. Eu sei que você tem a sua formação, ela é muito cêntrica, né? Você não fica só nesse centro, que é Goiás. Mas como que você percebe o estado de Goiás hoje em relação aos cuidados paliativos? Temos crescido. Por exemplo, Goiás tem uma comissão estadual de cuidados paliativos, lá da Secretaria Estadual de Cuidados Paliativos, que está preocupada. Vira e mexe, eles me chamam para falar alguma coisa, para, né, trazer algumas discussões como essas e tal. Então, que está preocupada e construindo tudo isso, e agora com a política, isso é fundamental. Fundamental. Né? Então, tem isso. Goiás tem uma lei estadual de cuidados paliativos já de um tempinho, não vou me arriscar no ano que ela foi promulgada, foi divulgada, mas já tem um tempinho, que é uma lei estadual proposta para cuidados paliativos. Em geral, essas leis estaduais, alguns estados do país têm, elas foram, de alguma forma, incorporadas na ideia da política, né? Então, elas
com algumas exceções ou algumas ressalvas, enfim, o que as leis estaduais trazem é aquilo que a política trouxe agora de uma forma robusta, né? Mais robusta. Então, Goiás tem avançado, mas as coisas ainda, Jerusa, são muito no campo da reflexão, né? Muito no campo da lei, ou enfim, né? De estabelecer as coisas, e ainda pouco no campo da execução. Pouca rotina, Da né? Pouca ação. Prática, né? Então, ok, a gente é preciso amadurecer mesmo, é preciso ter os processos reflexivos, né? De construção, de como realizar, o que precisa, estruturar tudo isso. Mas fazer acontecer também. Mas a gente tem que ter ação. Isso. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz: só ação traz alívio. E é verdade. Então, precisa. Agora vamos passar para a página 2, mexer o doce. Vamos desenvolver o texto. Vamos passar para a página 2, para o capítulo tal, e fazer isso acontecer. Fazer isso acontecer. E pensando especificamente nisso, Érica, o público que nos ouve nesse podcast é predominantemente profissionais da área da saúde, mas muito fisioterapeuta e professor de educação física. Então, eu queria te perguntar, como que esse profissional pode buscar uma formação para o cuidado paliativo? E segundo, como que é a empregabilidade no estado de Goiás, a colocação desses profissionais? Onde é que ele vai bater na porta? É na prefeitura da cidade dele? O que ele tem que fazer? É algum concurso, algum hospital específico? O que ele tem que fazer? A gente espera que as coisas caminhem para isso, né? Para que tenha a formação de equipes exclusivas, específicas de cuidados paliativos. Hoje, na prática, como é que funciona? O psicólogo do hospital, ele é deslocado para ir fazer um atendimento de um paciente de cuidados paliativos. E às vezes ele é absorvido meio que nessa equipe para fazer a assistência, né, do cuidado paliativo. Alguns locais têm os serviços de cuidados paliativos, né? Tem o HGG, por exemplo, tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo. O Araújo Jorge tem o GAPO, que é o Grupo de Assistência ao Paciente Oncológico, enfim, grupo de apoio. E assim vai. Mas ainda, Jerusa, e eu falo isso com muita tranquilidade, não é uma crítica, é uma análise, mas ainda com muitas dificuldades de se estabelecer, de fincar o pé, né, a bandeira de que somos do cuidado paliativo e somos uma equipe específica para isso. Então, ainda tem muito disso. Em relação à formação, o profissional de saúde, como é uma área multidisciplinar, né, o cuidado paliativo, então o profissional de saúde deve buscar especializações. De uma forma geral, são as pós-graduações que treinam esse profissional né, dentro de uma proposta, de um curso teórico-prático, para poder se capacitar. Então, a melhor formação é em nível de pós, lato sensu. O que a gente tem? Algumas residências, né, que podem... que são também feitas, realizadas. Então, tem a residência médica em cuidados paliativos. Se eu não me engano, existe a residência em alguns outros serviços, tipo enfermagem em cuidados paliativos. Né? Aqui em Goiás? Aqui em Goiás, não. Tá, fora. Brasil. Mas, bom, aqui em Goiás tem a residência médica, tá? Tem no HGG e o HC abriu também uma vaga, eles estão caminhando. Para cuidados paliativos. Aí tem os pré-requisitos. Sim. Né? Então, dentro da medicina, a gente tem 11 áreas de atuação em cuidados paliativos. Então, são várias especialidades. Oncologia, geriatria, medicina de família, neurologia, cardio, vários, né? Coisas que são afins ao cuidado paliativo. Por isso que eu falo de novo que é boa prática médica, né? Sim, você vê, se tem 11 especialidades que lidam com isso, pegou tudo. E, na verdade, se a gente esticar um pouquinho essa régua ou botar uma lupa mais adequada, a gente vai ver que é tudo mesmo. Né?